você não pode esperar que essa pessoa saia da situação que ela está por mérito, por condição própria. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Eu sou Paulo de Araújo e nós estamos lá no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast do país. Lembrando que aqui a gente fala sobre carreira profissional, sobre educação, sobre saúde emocional, finanças e muitas outras coisas importantes para o seu agir do dia a dia, para que você haja cada vez mais em direção ao sucesso. Hoje eu tenho aqui me ajudando a Milena Schellenberg. Tudo bem, Milena? Oi, Paulo, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Animada para esse episódio de hoje? Sim, com certeza. Vai ser um episódio bem legal, bem prático. Acho que nós vamos falar de assuntos que interessam uma boa parte da população e que muitas vezes a gente não fala. Muitas vezes as pessoas não sabem sobre esses direitos que todo cidadão tem. E a gente vai especificar esses direitos e os recursos governamentais. No Brasil, Milena, o governo e a comunidade oferecem uma ampla gama de recursos que visam, de modo geral, o bem-estar social, econômico e cultural da população. Você sabia disso? Que aqui no Brasil nós temos muitos recursos? Sim. Muitos recursos mesmo. Esses recursos, de modo geral, eles são categorizados em áreas como saúde, educação, assistência social, segurança, cultura, lazer e também direitos humanos. Esses recursos são fundamentais para promover o desenvolvimento social e melhorar a qualidade da vida da população brasileira, especialmente das comunidades mais vulneráveis, dos mais pobres, que têm direitos assegurados pela Constituição, pelas leis, e que muitas vezes a gente precisa falar desses direitos, desses recursos, para que aquelas pessoas que mais precisam possam acessar, utilizar esses recursos para o bem-estar de cada um e de suas famílias. E para nos ajudar com esse assunto, Milena, nós vamos dar as boas-vindas hoje ao Cróbis Gomes. Cróbis, seja muito bem-vindo entre nós. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Milena. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Eu gostaria de apresentar para vocês, pessoal, o Cróbis de Souza Gomes. Ele é casado, pai da Rebeca. O Cróbis, ele serviu missão em Salvador, na missão Salvador Sul. Trabalhou na Prefeitura de Santos por 11 anos, dos quais 6 anos em um centro de referência de assistência social. No caso aí é o CRAS. CRAS. Muito bem, a gente vai falar daqui a pouquinho o que é o CRAS. Ele tem muita experiência em cadastros para benefícios dos governos federal, estadual ou municipal. Na prefeitura, ele também exerceu o cargo de operador social. Ele atualmente trabalha com requerimentos de aposentadoria. Provavelmente eu vou procurá-lo a respeito desse assunto mais tarde. E também benefícios de prestação continuada, que é de muito interesse de boa parte aí da comunidade, né? Ele descobriu tardiamente, por meio de especialistas, essa é uma curiosidade sobre o Cróbis, que ele se encontra também no transtorno de espectro autista e leva a vida aí absolutamente normal e pode falar um pouquinho para nós a respeito disso também. Muito bem, Cróbis, novamente seja muito bem-vindo, estamos felizes e gratos pela sua participação aqui. E eu gostaria de começar com uma primeira pergunta, entendendo por que você, ou como que você entrou nessa área social na sua vida. Na verdade, Paulo, eu trabalhava como construção civil, encarregado de obras. Minha esposa decidiu fazer um concurso que era para assistente social e tinha uma vaga para operador social. Aí eu decidi estudar junto com ela. Ela é assistente social de formação e quando estava estudando eu decidi fazer esse concurso para operador social e acabei passando em 9º lugar. Esperei um pouco ser chamado, aí quando fui chamado me encaixei nessa área aí e estou até... Isso já tem quanto tempo? 12 anos. 12 anos nessa área. E basicamente a área social é trabalhar com gente. O tempo todo. O tempo todo. Você tem paciência, você gosta de fazer isso? Acho que é uma vocação. Trabalhar com pessoas é vocação. Aqueles jovens que estão planejando trabalhar nessa área, porque tem muita gente que vai para a área social, não é uma área cujos salários são altíssimos, mas a satisfação do trabalho é muito grande, é isso mesmo? Exatamente. Você vê as pessoas sair da situação de vulnerabilidade social que elas se encontram
para não depender mais de ninguém a não ser de si mesmo, é muito bom. E é muito legal você ter falado isso, porque é o objetivo do nosso programa aqui do Pode Agir Mais, do nosso Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência, que é levar a autossuficiência às pessoas. E autossuficiência significa independência. Você não depender nem do governo, nem da igreja, nem de qualquer outra organização. Mas você ter uma vida plena e feliz, cuidando, sendo responsável pelo seu bem-estar e também dos seus familiares, daqueles que dependem de você. Então, os programas sociais, a gente poderia dizer que também tem esse propósito, esse cunho. Tem sim. O projeto do governo sempre é tornar as pessoas empoderadas em qualquer decisão que ela toma. Então, se elas tomarem a decisão de ser empoderadas financeiramente, existe curso de capacitação para isso. Se elas não têm renda nenhuma, o governo ela vai estabelecer uma renda mínima até ela sair da situação de pobreza. Muito legal você falar isso, porque bate bem com o nosso propósito, e eu acho que é por isso mesmo que nós trouxemos você para esse episódio, para esclarecer mais a respeito de tantos recursos que existem, né, pela legislação brasileira, pela Constituição. Vamos começar aqui explicando o que é o CRAS. Explica para a gente o que faz o Centro de Referência de Assistência Social, e eu entendo que o CRAS está basicamente em todos os municípios, é isso? Em todos os municípios. Ainda tem municípios muito pequenos no Brasil que não tem um CRAS específico. Mas ainda tem alguma coisa da assistência social que atende como CRAS. Porque é um direito adquirido das pessoas estarem no local onde seja uma porta de acesso à assistência social. Ok. O CRAS, basicamente, para quem não tem ideia, é como uma UBS, como um postinho. Quando a pessoa precisa de algo da saúde primária, ele vai na UBS. E a partir da UBS, ele tem direito a acesso a tudo que a saúde fornecer a ele por meio do SUS, do Sistema Único de Saúde. No CRAS é como se fosse o postinho, só que é ligado ao SUAS, Sistema Único da Assistência Social. É a porta de entrada. A pessoa às vezes procura o CRAS atrás de um Bolsa Família, atrás de uma cesta básica, e quando acontece isso, elas são indicadas a participar de uma reunião que chama reunião de acolhida. Nessa reunião, que é dirigida por um assistente social ou um psicólogo, é explicado todos os serviços, todos os benefícios e todos os programas que o CRAS oferece. Muito legal. Qual é a frequência dessas reuniões? Varia muito, depende da demanda. Pelo menos uma vez por semana. Ok. Então ele explicou aqui, conforme você explicou, você deixou bem claro aqui. A UBS, Unidade Básica de Saúde, é o portão de entrada para o Sistema Único de Saúde. Exatamente. Ou seja, uma família que não tem recursos, que não tem um plano de saúde, tem um problema de saúde na família, ou até de forma preventiva quer cuidar da saúde, primeiro lugar para procurar é a UBS. Exatamente. Que é mais conhecida do público em geral, geralmente tem em muitos bairros e tudo mais. Acaba sendo o postinho, né? O postinho, chamado postinho popularmente aí. E lá eles vão fazer provavelmente um cartão, um registro do cidadão, e os encaminhamentos serão feitos a partir dali. A partir dali. Do outro lado, que a gente está falando da saúde, do outro lado, que é a assistência social, a porta de entrada, então, é o CRAS. É o CRAS. Muito bem. É o CRAS. Se alguém está interessado, dê exemplos para a gente de quais tipos de serviços que a população pode ter acesso através do CRAS. Por exemplo, as pessoas podem ter interesse no BPC, que é Benefício de Prestação Continuada. Ok. Que é um salário mínimo pago pelo governo federal ao idoso ou quem é deficiente. Ele vai ter que passar pelo CRAS, porque é um benefício de prestação continuada. Se fosse um benefício eventual, como auxílio natalidade, uma cesta básica, auxílio funeral, auxílio moradia, também ele teria que passar pelo CRAS. Também. E de jovem, que é a identidade jovem, que pode viajar gratuitamente pelo Brasil de 15 a 29 anos. Também tem que passar pelo CRAS. Minha Casa Minha Vida, também tem que passar pelo CRAS. Olha só, é muita coisa. Carteirinha do idoso, passar pelo CRAS. Até a carteirinha do idoso. Tem que passar pelo CRAS também. Tá, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais do BPC, que significa? Benefício de Prestação Continuada. Benefício de Prestação Continuada. Você falou que basicamente é um salário mínimo Exatamente. pago para idosos ou deficientes. Explica um pouquinho mais quem é
candidato, conforme a legislação, a ter esse benefício? Esse é um benefício muito importante de ser explicado. E as pessoas que não entenderem com facilidade, vou deixar meios para contatar depois. Ótimo. Para não ter dúvida a respeito desse benefício, que é o mais interessante de todos. As pessoas que têm acima de 65 anos e na casa onde ela mora, a renda per capita, ou seja, a renda por pessoa, é de 1/4 de salário mínimo ou menor do que isso, elas têm direito ao BPC, mesmo que não tenha contribuído com a Previdência Social. Uau! Que é um salário mínimo. É um salário mínimo. Um salário mínimo. Ou deficiente, que mora nessa mesma família e ela também não computam a renda de 1/4 de salário mínimo dentro da casa. Por pessoa. Por pessoa. Então, eu imagino que o CRAS vai fazer o seguinte, vai entender quem é a sua família, vai somar a renda de todas as pessoas que moram naquela mesma casa. Se a renda total der menos de 1/4 de salário mínimo por pessoa, tanto o idoso acima de 65 anos, quanto qualquer tipo de deficiente, aí daqui a pouco você pode falar mais, terá direito a esse benefício, é isso? Exatamente. Antes de 2021, era dito inferior ao salário mínimo. Agora está dizendo igual ou inferior ao salário mínimo. Por quê? Às vezes mora 4 pessoas na casa. Um ganha um salário mínimo. Então, se dividir por 4, vai dar 1/4. Exato. Ainda tem direito ao benefício. Tá. Né? Ou então, se um idoso mora na casa, o idoso recebe a pensão por morte. Ou então recebe um benefício que seja previdenciário e tenha outro idoso na casa, ele também tem direito. Esse benefício não é computado na renda per capita. O benefício previdenciário de um salário mínimo, nem um outro BPC. É computado. Tem um caso lá em Santos, que a gente fez um pedido de BPC alguns anos atrás, tem 3 BPC na mesma casa. São 2 idosos e um deficiente. Então, nada impede de ter mais do que um benefício na mesma casa? Não, de forma alguma. O benefício não é computado mais a partir de 2018 como era. Até 2018, um BPC impedia outro BPC na casa. Agora, depois de 2018, não impede. Tá. Agora, uma pergunta muito comum das pessoas, especialmente essas pessoas mais vulneráveis, muitas vezes eles têm atividades laborais, faz algum tipo de trabalho, mas não tem como comprovar renda. Como é que o CRAS lida com essa situação? Então, não existe uma necessidade de comprovação de renda formal. Isso não existe para o CRAS. É a declaração do cidadão? É a declaração do cidadão. Interessante isso. Declaração do cidadão. E é até interessante a pessoa ter muita ciência quando for falar sobre isso, tratar isso como família. Porque às vezes é uma renda que a pessoa tem naquele mês. Se ele vai lá e falar no CRAS que tem a renda, por exemplo, de R$500, que impediria ele de receber o BPC, é só aquele mês. Ele tem que deixar isso muito claro no CRAS, porque senão aquela renda vai ser computada como se fosse uma renda frequente. Vai impedir ele de ter acesso ao benefício. Tá. E quais são os passos, Clóvis? Ele vai lá com o documento, com essa declaração de renda, o que precisa levar no CRAS para ter acesso a esse benefício? Muito boa pergunta. O benefício ele é concedido para a família e todos precisam ter o CPF, pelo menos. A pessoa que vai representar a família no CRAS, ela chama referência familiar. Ela precisa ter pelo menos 16 anos. Ok. Essa pessoa precisa ter um RG com foto, né, um documento com foto e CPF. Mas o CPF é primordial para todas as pessoas, porque sempre vai ser computado as averiguações que o Tribunal de Contas da União faz por meio do CPF. Então sempre vai ser necessário o CPF de todas as pessoas. Eu imagino que o assistente social hoje em dia não vai visitar a casa para checar a veracidade das coisas, ou é feito por sistema? Como é que é feito isso? Essa pergunta é excelente, Paulo. Sabe por quê? Porque seria primordial que o assistente social tivesse tempo. Não tem, né? Para visitar todas as famílias e fornecer o benefício. Exato, ao invés do cidadão ir atrás. Do cidadão ir atrás. Aliás, esse é um princípio que nós na igreja acreditamos, né? Em Doutrina e Convênios diz que o bispo deve sair, visitar as pessoas, ir atrás dos pobres necessitados e ajudá-los. Exatamente. O CRAS está inclusive numa área de vulnerabilidade social, num bairro,
pobre, para que os assistentes sociais ou quem trabalha no CRAS tenha condições de ir atrás das pessoas. E quando vai lá, nunca é para averiguar uma informação se verdadeira ou falsa. Vai lá para acompanhar a família, para ajudar ela a sair daquela situação precária que ela se encontra. Mas nunca é um inquisidor. Muito bem. Você citou que o BPC também pode ser tanto para o idoso quanto para o deficiente. Pode esclarecer um pouquinho melhor que tipo de deficiência, se existe uma classificação? Existe. A deficiência, como está na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, ela tem que ter um período de 2 anos. Por exemplo, suponhamos que uma pessoa queira um BPC porque ela foi diagnosticada como esquizofrênico. Se ela faz um tratamento num CAPS, numa rede da saúde por mais de 2 anos, e tem um prontuário direitinho que ela cumpriu todos os procedimentos necessários para sair da situação de esquizofrenia que impedisse ela do trabalho, ou da bipolaridade mesmo, ela tem direito ao BPC. Ela pode ter direito ao BPC, se ela tiver mais de 2 anos. Agora, é evidente que se for uma falta de um braço, um membro, isso já não vai ter um período de 2 anos. O autista também não tem um período de 2 anos. Ok. Mas você sempre vai precisar de um laudo médico. Sempre vai precisar de um laudo médico. Que pode ser adquirido com a entrada lá na UBS e o encaminhamento será feito para o devido profissional. Exatamente. Está vendo como um depende do outro? É. E aí, aproveita e fala para a gente dessa intersetorialidade para o Sistema Único de Assistência Social. Então, funciona exatamente assim. Quando você vai fazer um cadastro único, lá você declara em quais a escola que seus filhos estudam, qual unidade de saúde você participa ou frequenta. É falsa a ideia de que a gente não pode participar de uma unidade de saúde básica se tiver um plano de saúde. Muitas vezes, eu mesmo participo da unidade básica de saúde e tendo um plano de saúde. Porque tem remédios que eu pego que é da rede, é gratuito se eu estiver participando na rede de saúde pública. Que eu teria que pagar se não fosse. Quer dizer, todo cidadão pode ir lá e fazer a sua inscrição. Todo cidadão. O encaminhamento para o CAPS é feito por meio da UBS. Outros especialistas, como neurologistas, é feito por meio da UBS. E é daí que vem esse laudo para juntar junto à assistência social para poder dizer que ele é um deficiente e que tem direito ao BPC. A escola que é declarada. A pessoa que recebe Bolsa Família, ela precisa ter uma frequência mínima na escola. Então, isso aí é condição mínima, condicionalidade mínima para ela poder manter um Bolsa Família. Em relação à saúde, as mulheres que estão grávidas, elas precisam estar fazendo pré-natal. A criança precisa estar dentro do peso. Vacinada devidamente. Então, a saúde, a assistência social e a educação, elas são interligadas, não dependem um do outro. Não é o CRAS que chama as pessoas para se reunirem, para decidirem isso. Deveria ser uma coisa de gerência, né, de secretários. Administração. Mas é muito importante, porque se não tivesse intersetorialidade, as pessoas se perdem pensando que só tem direito ao benefício socioassistencial. Exato. Agora, existe um sistema único que cuida de tudo isso, de todas essas informações e dados dos cidadãos ou não? Então, na Prefeitura de Santos tem. Agora, eu não sou capaz de dizer se isso é feito a nível... de município para município. De município para município. Agora, existe o tal do cadastro único. Explica um pouquinho para a gente. Cadastro único. O cadastro único, na verdade, ele é um instrumento que o governo federal ele usa para diagnosticar a situação de vulnerabilidade social e o potencial que o governo tem de investir naquela vulnerabilidade para as pessoas saírem da situação da pobreza ou da miséria. É claro que você, quando vai no CRAS ou numa casa de cadastro único, o cadastro único nem sempre é feito no CRAS. Você faz algumas declarações a respeito de onde mora, que escola estuda, escolaridade, renda per capita. Tudo isso é colocado num livro e passado por um sistema onde o governo está sempre acompanhando como é que você está. E tem que ser renovado a cada 2 anos. Ou sempre que houver uma mudança de renda ou mudança significativa dentro do cadastro. Aí você tem que ir lá e atualizá-lo. Entendi. Você falou que não é só no CRAS onde se faz o cadastro único, onde mais se faz? Então, em Santos é feito no CRAS, mas em Guarujá, por exemplo, tem uma casa de cadastro único.
Município onde não tem um CRAS ainda vai ter um lugar para ele fazer o cadastro único. Tá, então é importante que a pessoa procure saber aonde fazer o cadastro único, certo? Se informar disso. Na pior das hipóteses, procurar a prefeitura do município para saber onde faz o cadastro único, porque tem um lugar. E eles vão informar. Você citou também o CAPS, que é mais ligado à parte de saúde, mas explica para a gente então o que é o CAPS, a diferença entre o CRAS e o CAPS. Muita gente confunde os dois. Então, o CAPS ela é a unidade da saúde, que é um centro de apoio psicossocial. Ok. O centro de atendimento psicossocial em alguns lugares, ou em alguns lugares chamado de NAPS também, que é Núcleo de Apoio de Assistência a psicossocial, que normalmente trata as pessoas que estão sofrendo de saúde mental. Ok. Não é um lugar de internação, porque isso não existe mais em Santos. Mesmo que seja um lugar... no Brasil, acho que não existe mais. Não existe, em Santos. por lei, É um lugar onde a pessoa vai. Em Santos, ela pode ser medicada lá, mas à tarde ela retorna para casa. Ela participa de atividades que... então tem um atendimento. Não é só um lugar administrativo onde as pessoas vão fazer um cadastro. Existe atendimento, existe os profissionais. Tem psiquiatra, tem psicólogo, tem assistente social, às vezes que é da saúde, mas que trabalha ligado à saúde. Assistente social, que é ligado à saúde, não à assistência social, como normalmente é. Sim, entendi. Então, você sabia, Milena, dessa diferença entre CRAS e CAPS, assistência social, e assistência psicossocial? São duas coisas diferentes. O CAPS basicamente cuida mais da questão de saúde emocional. Isso é muito importante para a população saber, especialmente a população mais pobre, os mais vulneráveis, porque muitas vezes sofrem com doenças emocionais e não tem onde recorrer. Às vezes, somente quando o assunto está muito grave, acaba a família levando para um hospital, algo assim, sendo que poderia ter sido prevenido, né? Tratado desde o início lá no CAPS. E todo município, eu imagino que tem o CAPS também. Todo município tem. Faz parte do básico, da rede básica da saúde. Excelente. Você já falou aqui sobre posso receber um benefício social tendo uma outra renda em casa. Você já deu um exemplo lá do BPC que sim. E outros benefícios? Também pode, Paulo. O principal é que a renda não ultrapasse 1/4 de salário mínimo. Ou seja, se tiver um LOAS, um BPC na casa, mas ao mesmo tempo tiver um Bolsa Família, e esse Bolsa Família for 5 pessoas na casa, tem um BPC, um salário mínimo, 5 pessoas vai dar menos que 1/4. Dando menos que 1/4, vai poder ter um Bolsa Família na casa. Então são 2 benefícios assistencial ao mesmo tempo. Pode ter uma renda de trabalho? Sim, pode. A renda per capita do Bolsa Família é R$ 218. Isso que eu ia pedir para você especificar um pouquinho mais sobre o benefício Bolsa Família. O que é, quem tem direito, como que funciona? Ok. A renda per capita do Bolsa Família é R$ 218 por pessoa. Por pessoa. Se alcançar isso, ela vai fazer parte do Bolsa Família e vai receber o mínimo R$ 600 por família. Agora, tem um valor que é pago, que chama renda cidadã, que é de R$ 142 por pessoa. Suponhamos que a casa tem 5 pessoas. R$ 142 vezes 5 vai dar 710. Ultrapassou R$ 600. Então a pessoa vai receber 710. Suponhamos que tivesse 3 pessoas na casa. Não chega a R$ 600, 142 vezes 3. Então a pessoa vai receber o mínimo de 600. 600. E também pode receber um auxílio que chama variável, que é o quê? R$ 50 para cada filho que tenha entre 7 e 17 anos. Com condições aí, certo? Com condições. Frequentando a escola, vacinação em dia. Exatamente. Ou então o auxílio primeira infância. O auxílio primeira infância ele é de R$ 150 para cada criança que tem entre 0 e 6 anos de idade. Então a pessoa recebe o Bolsa Família no valor de R$ 600, mais auxílio infância de R$ 150 para cada criança entre 0 e 6 anos, e o variável
de R$50 para quem tem acima de 7 anos até 17 anos. É uma composição que, para uma pessoa de 5 famílias, dá em torno de R$1.100 por mês. Uhum. E tem algum benefício para momentos de crise? Por exemplo, teve as enchentes no Rio Grande do Sul. O governo ele disponibiliza recursos para que possa auxiliar essas pessoas nesses momentos, talvez de desastres? Lá foi uma situação completamente atípica, né? Teve um benefício que foi feito especificamente para aquelas famílias que perderam tudo. Que perderam tudo. Que foi um auxílio único feito num Pix de R$5.100. Pode não parecer muito, mas para quem perdeu tudo, de repente é uma boa coisa, né? Uhum. Então isso aí está dentro do auxílio eventual, benefício eventual, que é um benefício como auxílio funeral, como auxílio natalidade, como auxílio moradia, como a cesta básica, que a pessoa só precisa... Aluguel social. Aluguel social. Só precisa esporadicamente. Não tem eventualidade. E como acessar esses benefícios? Da mesma forma, a pessoa tem que estar inscrito no CRAS. No CRAS, primeira coisa, é a porta de entrada de tudo. Não tem como. E o bom que quando você vai para essa reunião de acolhida, é explicado todos esses benefícios de uma forma que qualquer pessoa entenda. E ela pode se enquadrar dentro de qualquer benefício que nem imaginava estar dentro dele. Você acha simples, rápido assim o processo para se cadastrar no CadÚnico? Ou ele demora? Teve uma mudança muito grande por causa da pandemia. Por causa da pandemia eu vi fila onde não existia. Porque muitas pessoas que perderam familiares, eles tinham direito a um benefício também que começou a recorrer ao CRAS por causa daquele benefício. O auxílio funeral foi muito utilizado durante esse tempo da pandemia. E as pessoas têm que se precaver, se prevenir. O ideal é procurar o CRAS amanhã. Até brinco, né? Quando a gente sente uma dor, a gente procura um pronto-socorro. Mas quando a gente está bem, que acha que está bem, a gente procura um OBS para fazer um exame de sangue, etc, etc. Então, o ideal é procurar o CRAS mesmo sem saber se tem direito a alguma coisa. Porque quando você chega lá, aí que você vai saber que tem direito, sim, a alguns benefícios que você nem sabia que existia. Uhum. Auxílio funeral... Por exemplo, quanto o valor de um auxílio funeral? Depende também da renda da família ou é único o valor? Depende do município. Do município. Depende do município. No município de Santos, ele está girando em torno de R$800, mais ou menos. Cobre as despesas de um funeral? Muito modesto. Tá. Cobre, mas é muito modesto. Muito bem. Nós falamos sobre o CRAS, nós falamos sobre o CAPS, mas não falamos sobre o CREAS, que é o Centro de Referência Especializada da Assistência Social. Qual que é a diferença? Explica pra gente. A diferença básica entre o CRAS e CREAS. No CRAS, atende as famílias que não têm vínculo familiar rompido. Que não tenha briga entre família. Ok. Que não tenha direitos que tenha sido ferido dentro da família. Que não tinha nenhum tipo de agressão física, mental e daí por diante. Agora, no CREAS, atende quando há vínculo rompido, vínculo familiar rompido. Violações de direitos, violência doméstica, exatamente, abusos, maltratos a idosos, crianças. Exatamente, aí é CREAS. Como que funciona o serviço lá? Você sabe dizer? Para as pessoas que já frequentam o CRAS, eles são encaminhados. Para as pessoas que não frequentam o CRAS, e vai direto para o CREAS por causa de uma decisão judicial, por exemplo, ela é atendida também na recepção, ela tem uma acolhida, é explicado para ela todo o procedimento que o juiz determinou que ela cumprisse dentro do CREAS, seja um programa de projeto social, que tem que fazer algum projeto social, a comunidade. Sim, às vezes limpar uma praça, ou ajudar uma organização, ou às vezes doar uma cesta básica. Exatamente. É explicado para ela todo esse critério que ela vai ter que fazer durante um determinado tempo que o juiz determinar. Depois que extinguir a pena que o juiz determinou, a pessoa pode não ter vínculo mais com o CREAS, mas continua sendo um vínculo com o CRAS. Porque depois que a família retorna o vínculo de novo, que está tudo bem, ela pode continuar na assistência social por meio do CRAS. Tá, e a ajuda do CREAS também depende de renda per capita?
da família? Depende, porque a ajuda que ela recebe no CREAS são as mesmas que são dadas no CRAS. São as mesmas. Só que o CRAS é mais para tratar de benefício socioassistencial, enquanto o CREAS é para tratar mais de medidas. Ok, é mais serviço ao cidadão. É serviço. Mas ele também tem que ter uma renda limitada. Eu gosto de pautar esse negócio da renda, porque a renda sempre familiar. O que é família? Família por Bolsa Família, por cadastro único, é todo mundo que mora embaixo do mesmo teto. Embaixo do mesmo teto. Tendo vínculo consanguíneo ou vínculo não. De afinidade. Agora, quando você vai falar de um BPC, daí tem que ter vínculo consanguíneo. E ser solteiros. É pai, mãe, irmãos, filho, enteado. Tem que ter vínculo nesse sentido. Eu já fiz um BPC uma vez, quando estava fazendo cadastro. A renda per capita, eram 3 pessoas na casa. A renda per capita era R$17 mil. Por quê? Era a sobrinha, o sobrinho, esse casal, né? E tinha uma tia. A tia era idosa. Então a tia estava na mesma família, mas não tinha esse vínculo que estabelece o BPC. Então ela tinha direito ao BPC. Mesmo que a renda dos dois fosse de um médico e de um advogado. Então ela teve direito ao BPC mesmo assim. Agora, quando você vai para essa renda mínima, todos têm que comprovar a renda mínima para receber benefício assistencial. Aí a gente entra num assunto interessante, Milene Krobis, que muitas pessoas interpretam mal os benefícios sociais, a assistência social. Muita gente, inclusive, julga pessoas que utilizam esses recursos. Eu acho que no começo da conversa a gente deixou bem esclarecido, e você reafirmou isso, que o objetivo desses programas sociais dos próprios governos não é manter a pessoa atrelada, né? Atrelada, ou pelo menos teoricamente espera-se, né? Mas ajudar a pessoa a dar um passo inicial para ela sair daquela situação de vulnerabilidade e se tornar autossuficiente, independente. É isso mesmo? Exatamente. Agora, como eu estava dizendo, muita gente julga, acha que as pessoas estão aproveitando, muita gente não gosta de trabalhar, por isso que utiliza. Como que se responderia a essas críticas? Então, a assistência social ela foge muito da meritocracia. Você tem que ter uma coisa porque você merece. Tem um documentário que chama Ilha das Flores. Antigo, de 1989. Acho que é 13, 14 minutos. Fala de uma situação de um lugar que chamava Ilha das Flores, em Porto Alegre. Que as pessoas vivem em condições subhumanas. Elas comem depois que as coisas são escolhidas para os porcos. Pega primeiro para os porcos, depois o que sobra, que são para a pessoa, para ser humano. Então, quando você fala de uma situação como essa, você não pode esperar que essa pessoa saia da situação que ela está por mérito, por condição própria. Sem o auxílio de um governo que, às vezes, estabelece padrão tão alto, a sociedade estabelece um padrão tão alto para você chegar, enquanto nem todas as pessoas vieram da mesma classe social. Ou tem as mesmas características, as mesmas qualidades, as mesmas condições de ascender, né? Nós acreditamos que todo indivíduo é um filho de Deus e tem potencial divino, mas, de fato, na sociedade moderna, tem muita gente que não consegue ascender para outros níveis. É muito difícil e precisa de uma mão que puxe esse indivíduo. Exatamente. Acho que a importância... Pelo menos por um tempo, né? Por um tempo, exatamente. Então, a importância da assistência social é esse puxão para tirar a pessoa daquela situação, muitas vezes desumana, que nenhum ser humano deveria estar, mas que muitas vezes a vida impõe a um indivíduo ou ao outro, e que seja de forma temporal, como você acabou de falar, para que a pessoa não se torne dependente da ajuda do governo e fique o resto da vida. Acho que ninguém quer isso. Exatamente. O Brasil ele teve diversas mudanças depois da Constituição de 88. Eu ainda lembro da época que meu pai tinha que ter carteira assinada para ser atendido na saúde. Não sei se vocês lembram dessa época.
Não. Mas tinha que ter carteira de trabalho assinada para você ser atendido no pronto-socorro. Era uma época que a gente pensa assim, poxa vida, mas e se não tivesse carteira assinada? Tinha muito trabalho na época. Era chamado do milagre econômico, a década de 70, 76 por aí, né? Até 80. Então tinha bastante trabalho. Depois disso veio a Constituição de 88 e colocou como um dos tripés. Direito universal, né? Como direito universal. Colocou como um dos tripés da Seguridade, junto com a saúde e com a previdência. A assistência social. Já melhorou muito para muitas pessoas as condições de vida no Brasil. Porque o Brasil de décadas atrás, até a década de 70, 80, existiam vários Brasis, na verdade, e condições desumanas para uma boa parte da população. E, de fato, esses programas têm ajudado muitas pessoas a saírem da situação, muitas vezes, abaixo da linha da pobreza, que não deveríamos ter em lugar nenhum, e conseguem, de alguma forma, se colocar em pé e caminhar. Exatamente. Muito bem, Cróbis, vamos falar um pouquinho mais sobre alguns dos recursos da área de saúde. Nós já falamos sobre a UBS, a Unidade Básica de Saúde, que é o portão de entrada para o Sistema Único de Saúde, né? Eu sempre escuto falar que é o maior sistema único de saúde pública do mundo. Não estamos falando melhor, estamos falando maior. Deixar bem claro isso. Em termos de números de usuários, né, eu acho que quase chega aí a 200 milhões de pessoas, é muita gente, dependendo do sistema único. Qual é a importância do cartão do SUS? O cartão do SUS ele é um documento oficial do governo federal para você ter acesso para o governo ter acesso a você. É o contrário, né? Porque você faz parte de um sistema. Aí você tendo esse cartão, você pode participar da policlínica, pode participar de qualquer encaminhamento que a policlínica fizer, pode participar do CAPS, ter direito à medicação gratuita. Normalmente é exigido o cartão do SUS. Cartão do SUS. É que são tantos cartões, tantas identidades no Brasil, a gente se perde, né? Com o avanço da tecnologia, eu acho que tinha que ser uma única coisa e ter acesso absolutamente a todas as informações do cidadão. Esperamos que chegue esse dia. Isso vai facilitar a vida de todo mundo. Milena, farmácia popular, já ouviu? Já. Sabe o que é? Sim. Então vamos pedir para o Cróbis aqui nos explicar o que é, quem tem acesso, quem tem direito. Os medicamentos que são normalmente para hipertensão, colesterol, diabetes e alguns outros, eles são gratuitos. Então essas farmácias que nós passamos e tem escrito lá farmácia popular na frente, se a gente tiver com uma receita médica e com identidade, o medicamento pode ser até gratuito. E é fornecido pela rede, pelo SUS. Fornecido pelo SUS. Isso não importa a renda do cidadão, não importa a condição social dele? Não é perguntado mais. Anteriormente, antes de 2021, tinha que fazer parte do cadastro único e era avaliado toda aquela renda que é do cadastro único. Estou lembrando agora de uma propaganda na televisão, acho que do governo, a respeito disso, que vai uma mulher na farmácia e ela precisa comprar um remédio ali para o filho, mas ela fala, não tenho dinheiro, etc e tal, e a pessoa, o balconista fala, não tem problema nenhum. É gratuito. É gratuito esse medicamento aqui. E recentemente voltou a fazer parte do grupo desses medicamentos uma grande quantidade que estava em falta. Agora também tem acesso a medicamento de alto custo, que aqui em São Paulo é fornecido no AME. O que é o AME? É Ambulatório Médico Especializado. Fornece esse medicamento de alto custo gratuito. Por exemplo, a minha filha ela tem espondilite anquilosante. O medicamento para espondilite ele está em torno de R$12 mil a cada 2 meses. E é gratuito. Gratuito para ela. Muito legal. Então falamos aí da farmácia popular, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Qual a diferença da UPA para a UBS? Então, a UBS é a unidade básica. É considerado saúde primária. Quando passa para a UPA, já é emergencial. Só emergência? Emergência. Já é o
secundário que chama. Né? Quebrou o pé, tem um corte, você vai na UPA. Na UPA. Mas é interessante que a UPA ela acessa o seu cadastro da UBS. Que começou lá na UBS. Então, muitas vezes, um problema como você sente uma dor de cabeça que não sabe de onde veio. Você vai na UPA para ser atendido como uma emergência. E às vezes está ligado a uma taxa de colesterol alto, está ligado a uma hipertensão. E quando o médico acessa esse cadastro, ele tem uma visão melhor de como atendê-lo. Sem dúvida. Muito bem, eu acho que nós falamos aqui de recursos variados. Tem algum outro recurso, Clóvis, que você gostaria de explicar em termos de assistência social, ou saúde, ou direito do cidadão? Não, o jovem só fica atento ao pé de meia, que está sendo tão propagado agora, né? O que é o pé de meia? Explica pra gente. É um auxílio financeiro de R$200 por cada mês que o jovem fica na escola no 2º grau. Ensino médio. No ensino médio. Então, ele tem a possibilidade de receber do governo federal até R$9.200, se eu não me engano, quando ele termina o terceiro ano do ensino médio. Quais são as condições? A renda per capita de meio salário mínimo está escrito no Cade Único e participar no CRAS. De novo, volta para lá. Né? Ok. A porta de entrada. E que outros benefícios para a juventude a gente tem? Eu acho que você falou no começo sobre o ID Jovem. ID Jovem. Então, o ID Jovem é uma carteirinha específica que é feita para o jovem de 15 a 29 anos, indiferente se solteiro ou casado, que dá acesso a meias para entrada em cinema, meia passagem de viagem, ou até gratuidade na passagem. Eu acho legal isso, principalmente para quem terminou de fazer missão aí, quer viajar um pouco. É um recurso a mais, né? É um recurso a mais. Clóvis, você entende muito do assunto e a gente fica muito grato por você ter explicado essas coisas. É claro que as necessidades numa população tão grande, num país de renda média, que é o Brasil, com muita gente pobre, as necessidades muitas vezes são maiores do que os recursos. Você acha que isso é sustentável, agora é opinião pessoal mesmo, a longo prazo, que o governo, seja lá, não estamos falando, o Estado, não o governo, o Estado tem condições a longo prazo de ajudar os mais vulneráveis, os mais pobres? Eu acredito que sim, Paulo. A gente ainda vê muito recursos que não chegam ao governo da forma que deveria chegar. E distribuição como não devia ser feita. Então ainda, imagina, tem uma demanda muito grande ainda perdida, que não sabe que tem direito. Quando elas acordarem e perceber que tem direito, mesmo que o governo faça cortes, como vem fazendo eventualmente, né, nos benefícios socioassistencial, no benefício da Previdência, inclusive, ainda tem renda suficiente para poder ajudar a população brasileira. Existem projetos do governo legislativo, no caso, para aumentar a renda per capita do BPC para meio salário mínimo. Imagina o boom que isso daria, a quantidade de pessoa que entraria. Ativa mais a economia, né? Ativa mais a economia. Outro, também existe projeto de, se tiver um deficiente na casa, a renda do restante da família não computar por deficiente. Então são meios de que aumentaria ainda mais a quantidade de pessoa que precisa do benefício, ou que tem direito ao benefício. Se o governo tem projeto, com certeza ele tem recurso. Eu acho que essa sua fala é importante, porque não adianta fazer projetos de leis ou leis e não indicar de onde o recurso sairá. A gente sabe que não existe nenhuma árvore lá em Brasília que dê dinheiro, né? Pede dinheiro. Então o governo precisa ter as fontes, desde que essas fontes não sejam uma sobretaxação de impostos na população, mas de fato ter a economia estabilizada ou a economia fortalecida, aquecida, crescendo, isso tudo ajuda a roda a girar, inclusive parte da roda da assistência social, que vai trazer lá de baixo pessoas mais vulneráveis, mais pobres, para que elas acedam, para que elas tenham acesso a outros recursos, especialmente a educação, entrem no mercado de trabalho e se tornem produtivas para a sociedade como um todo. O sucesso estaria em atender o grupo A
e esse grupo sair daquela vulnerabilidade para poder atender o grupo B. Exato. Ou seja, aquele que foi ajudado passa a ajudar outros. Exatamente. No futuro. Eu vejo, por exemplo, quem recebe o BPC, benefício da prestação continuada, é um salário mínimo. Ele é intransferível. Ele também não é vitalício. Ou seja, se chamaram um casal de idoso, um recebe a Previdência Social, um salário mínimo, outro recebe o BPC, eles têm 2 salários de renda na casa. Mas aquele que recebe o BPC, se vier a falecer, ele não deixa essa renda por aquele que está vivo, como se fosse uma pensão por morte. Ele não deixa. Exceto se, durante o tempo que ele estiver recebendo o BPC, ele começar a contribuir com a Previdência Social como segurado facultativo. Ele passa a fazer parte da máquina contribuinte, vai deixar uma renda, caso ele vier a falecer, e quando ele completar os 180 meses de carência, ou, caso do homem, 20 anos de carência, ele passa a ser um aposentado, ele deixa de fazer parte da assistência social. Não importa a idade. A mulher 65 anos e o homem... Não, a mulher 62. Mulher 62 e o homem 65. 65. E todos esses anos trabalhando com toda essa experiência, Cróbis, tem alguma... Você até comentou, na verdade, que você gostava muito de ver os jovens, pessoas saindo dessa situação de vulnerabilidade. Você tem alguma experiência para compartilhar com a gente? Algum caso específico? Tem um que eu gosto de compartilhar. Era um senhor, ele catava latinha para sobreviver. E um dia ele foi lá no CRAS e estava conversando com uma colega, né, da assistência social a respeito do que ele fazia. A renda dele per capita era R$400. De onde eu estava, ouvi o que ele disse e fiquei tranquilo. Ele disse que tinha dado entrada na aposentadoria há algum tempo com pedido por deficiência. Por problema de acidente de trabalho. E que nunca tinha tido resposta. Eu fui atrás para ele depois, e ele foi aposentado, ele já estava aposentado há 12 anos. E não sabia? E não sabia. Nossa. Não ganhava nada. Ele estava aposentado com quase o teto do salário mínimo. Com quase o teto da aposentadoria possível. Porque ele era um bancário do banco Banespa. Teve um problema no banco, que ele teve um problema de saúde do trabalho. Quando ele voltou, o Banespa não existia mais, era o Santander. E o INSS não avisou ele no local correto que ele estava aposentado, ele estava catando latinha. Quer dizer, o acesso a esse recurso certamente mudou a vida dele, né, depois disso. Com certeza. Eu gosto de pensar que o acesso dele ao CRAS foi o que mudou. Mudou. Porque se ele não tivesse passando no CRAS... Provavelmente ele não ficaria sabendo da aposentadoria. Provavelmente ele não ficaria sabendo. Ele estava aposentado ali, na época, com quase 4 salários mínimos. Impressionante. Cróbis, nós já estamos nos direcionando aqui para o final desse episódio, muito bom, muito prático, especialmente para as pessoas mais vulneráveis, mais pobres. As pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, muitas vezes podem pensar, não, mas isso aí não é para mim. Mas a informação pode ser compartilhada. E você que está nos escutando, nos assistindo, pode mudar a vida de alguém, muitas vezes, em compartilhar esse tipo de informação. Eu acho que esse é o grande propósito, né, desse episódio. Exatamente. Tem aquela máxima do direito que direito não socorre aos que dormem, né? Mas tem uma população que ela não tem condições de chegar a ter consciência do seu direito se não for avisada. É isso aí. E avisá-las é uma obrigação de todos, por isso a gente está fazendo esse episódio hoje com o Cróbis, especialista aí em assistência social, em muitos recursos que os diferentes níveis de governo têm para o cidadão, direitos assegurados pela Constituição, pelas leis, tanto federal quanto estaduais quanto municipais. E Cróbis, qual que é o seu... a sua noção de futuro para a assistência social? Você é positivo? Você é otimista em relação a isso? Você acha que esses direitos, esses recursos continuarão crescendo para ajudar as pessoas? Ou que existe algum risco grande? Eu sou sempre otimista, Paulo. Eu acredito que existe sim a possibilidade de mais pessoas acessarem seus direitos. Eu acredito que ainda
governo, indiferente de quem seja, eles têm condições de ofertar mais direitos para essa população carente. E eu acredito que tem recurso para isso. Um país tão grande como o nosso tem recurso para isso. Muito bem. Milena, hora do presente. Muito obrigada, Clóvis, pelo seu conteúdo que você compartilhou conosco. A gente tem uma caneca do nosso podcast de presente para você, para agradecer pela informação que você tem compartilhado. Obrigado, viu? Clóvis, olha, foi uma alegria, um prazer tê-lo aqui conosco. A gente gostaria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público, especialmente, talvez, para as pessoas mais vulneráveis. A primeira é que elas têm socorro. Elas têm um lugar onde podem ser socorridas. O CRAS é a porta de entrada, elas devem procurar o CRAS, indiferente das condições que elas se encontram, mesmo que seja pessoa em situação de rua. Ela pode procurar o CRAS, ou alguém procurar em nome dela. Se não for atendida no CRAS, eles vão indicar onde é atendido. Então, assim, é um convite que eu faço de coração para procurar um CRAS da sua região. Se não tiver um CRAS, ou não souber onde tem um CRAS, procura a prefeitura que eles vão indicar onde eles vão conseguir os benefícios assistenciais. Muito legal. Eu estava pensando aqui que muita gente que está nessa situação de pobreza extrema ou abaixo da linha da pobreza, de alta vulnerabilidade, como, por exemplo, pessoas em situação de rua, a gente não deve julgar porque as pessoas estão nessa situação. Nós nunca sabemos a história do indivíduo, o que levou essa pessoa a estar nessa situação. Uma coisa é certa. Não creio que a pessoa conscientemente escolhe. Amanhã eu quero ser um morador de rua, né? Por exemplo. Então, acho que não cabe a nós julgarmos. De novo, e gostaria de enfatizar aqui que o propósito do episódio de hoje não é julgar a situação das pessoas de vulnerabilidade, mas sim de informar quais são os recursos, quais são os direitos que essa população tem, para que mais e mais pessoas tenham acesso e consigam sair dessa situação e se colocar nos próprios pés, em pé, e caminhar e tocar a vida adiante de forma digna, através de educação, através de um emprego, de uma carreira profissional, que eu acho que é isso que todo ser humano tem direito. Eu gosto muito de um discurso muito antigo de um líder da igreja, presidente Mitt Romney, que foi membro da primeira presidência da igreja, especialmente na década de 80. Esse discurso eu acho que é de 84 a 85, se eu não me engano, que se chama A Natureza Celestial da Autossuficiência. Você já leu, Clóvis? Teve a oportunidade? Não lembro. Então eu convido você, a Milena e todos, e vão lá no Google ou na Biblioteca do Evangelho, no aplicativo, e digitem lá a Natureza Celestial da Autossuficiência. E é um discurso incrível, é um clássico das conferências gerais, onde o presidente Romney explica muito bem essa questão da autossuficiência, da importância da autossuficiência como doutrina do Evangelho, mas que ao mesmo tempo a gente precisa entender que nem todas as pessoas têm uma condição imediata de adquirir a autossuficiência. E o nosso papel é ajudar essas pessoas, ajudá-las a serem independentes, a se tornarem independentes, se tornarem livres, porque muitas vezes a miséria, a pobreza extrema, ela escraviza as pessoas. As pessoas perdem a esperança do futuro. Não tem perspectiva nenhuma. E cabe a nós que conhecemos o Evangelho, que conhecemos recursos, que temos uma situação melhor, estender a mão, exatamente como Cristo fez durante a vida dele toda, e ajudar a pessoa a sair daquela situação. E muitas vezes esse tipo de ajuda é uma informação. Ou é caminhar com alguém até o CRAS. Para que então os funcionários, os profissionais da área ajudem aquele indivíduo a sair dessa situação. Eu acho que assim a gente pode tornar o mundo melhor. Não queremos que ninguém seja dependente nem dos recursos do governo, nem dos recursos da igreja, nem da família. Cada indivíduo precisa ter a noção de que ele pode e deve ser autossuficiente, cuidar das suas próprias necessidades, sem depender de ninguém.
Então, acho que quando a gente tem isso na mente, no coração, nós nos ajudamos e ajudamos outras pessoas. Algum comentário sobre isso, Clóvis? Perfeito, Paulo. Eu acredito muito nas coisas da igreja. Tem Doutrina e Convênios, não lembro bem a passagem, mas fala que a terra, ela tem... Está repleta. E tem abundância. Tem abundância. Doutrina e Convênios 104. Versículos 14, 15, 16 e 17. Essa é uma excelente sessão. A gente tem que ser otimista a respeito de... Isso mesmo. Tem condições de atender? Tem condições de atender. A terra tem. Tem. O Deus, que é o próprio Criador dela e de todas as coisas que nelas há, Ele declara isso, né? Que na terra há recursos suficientes e de sobra. Muitas vezes nós não sabemos onde estão esses recursos. E muitas vezes nós não temos a força, a energia para ir atrás desses recursos. Muita gente pode reclamar, Milena, mas se eu for atrás desse recurso, a fila é muito grande. Ou o tempo de... para tudo na vida tem um preço. Então, mesmo que tenha fila, mesmo que tenha tempo de espera, mesmo que você tenha que apresentar um monte de documentos, você tem que pagar o preço por aquilo, para ter acesso àquele recurso que poderá fazer a diferença na sua vida. Exatamente. Muito bem. Algo mais? É isso? É isso, Paulo. Excelente. Eu também gosto, Paulo, que você falou sobre os recursos da igreja. A gente tem inúmeros recursos também na igreja, principalmente voltado para a área de educação, né? Como o Fundo Perpétuo, que é um empréstimo estudantil, a Bolsa Bênção, que é uma bolsa 100% integral na área de agricultura e alimentos. Então, o jovem ou a pessoa sempre pode procurar o especialista de autossuficiência da Estaca, acessar o site da Autossuficiência Brasil e saber também, estar ciente dos recursos que a igreja fornece. É isso aí, os grupos de autossuficiência e muitos outros. Então, a igreja tem recursos, o governo tem recursos. Quando se soma tudo isso e o indivíduo utiliza com o propósito correto, que não é ficar dependente, mas é dar um passo, sair daquela situação que ele está aí para uma situação melhor e daí tocar a vida adiante, milagres acontecem, como você já contou aí, muita coisa boa vai acontecer. Exatamente. Obrigado, Clóvis. Obrigado, Milena. Obrigado a todos que participaram desse episódio. Compartilhe esse e outros episódios com seus amigos e familiares. Estamos lá no YouTube da Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast. Esse é o nosso convite para você agir cada vez mais. Muito obrigado e até o próximo episódio. Um abraço, pessoal. Tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.